Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria, com graça, com fé, com esperança. Todos os dias eu vou te dizer bom dia com fé, principalmente, com amor, com esperança. Você já falou com Deus hoje? Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade, a sua palavra. Fale com Deus. Invoque a presença do soberano Deus Altíssimo, Pai. Fale, entregue a sua vida, o seu dia ao Senhor. Todos os dias nós devemos refazer essa nobre escolha e essencial para as nossas vidas. Fale com Deus. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 28 de julho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, primeiro verso a seguir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar-se o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar-se de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Glórias ao Senhor por estes versos, onde a palavra do Senhor chega para nós e diz que já há um tempo determinado para que cada propósito debaixo do céu se cumpram, cada propósito de Deus. E o interessante é que com Deus é sim, sim, não tem meio termo. Então, quando menciona os tempos aqui nessa passagem, nestes versos, os tempos são opostos. Enquanto é tempo de nascer, não pode ser tempo de morrer. Enquanto é tempo de morrer, não tem como ser tempo de nascer. Enquanto é tempo de derribar, não tem como ser tempo de edificar. Mas os tempos de Deus são claros. Agora, nós precisamos entender que o tempo de Deus é o tempo certo para que cada propósito dele se cumpra. Nós só precisamos estar no centro do propósito de Deus. Estar no centro do propósito de Deus é buscar aplicar a palavra na sua vida. Quando nós buscamos aplicar, praticar a palavra de Deus, nós estamos no centro da vontade dele. Nós estamos no centro do propósito dele. E quando nós estamos no centro do propósito dele, por mais que aconteçam fatos, por mais que enfrentamos processos que causam dor, que causam sofrimento, quando nós estamos no centro do propósito de Deus, nós falamos assim: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque estando no centro do propósito de Deus, nós renovamos a nossa mente, nós não nos adequamos aos padrões deste mundo. Assim nós experimentamos da sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós entendemos que mesmo que coisas que aconteçam na nossa vida, segundo a vontade permissiva de Deus,
mesmo nos causando dor, fazem parte dos propósitos de Deus. E sendo propósito de Deus, ele move todas as coisas a cooperar para o nosso bem. O Senhor, ele vai nos dizer: planos de paz eu tenho para vocês, não de mal, para dar o fim que tanto desejam. Porque se nós estamos buscando o centro do propósito de Deus, o fim que cada um de nós desejamos é a salvação. Então todos os processos os quais nós enfrentamos é para que sejamos transformados, é para que os propósitos de Deus se cumpram, é para que assim alcançamos suas promessas e principalmente a promessa da salvação. Então nós aquietamos o nosso coração. Nós aquietamos o nosso coração, a nossa alma sob o tempo de Deus. Porque nós temos a certeza de que cada propósito vai se cumprir no tempo já determinado por Ele. A questão é termos a consciência, é termos a convicção se estamos de fato no propósito de Deus. Deus, ele é tão maravilhoso que ele age. Dia desses eu queria conversar algo pontual com cada um dos meus filhos. Uma conversa pontual com o Pablo e uma conversa pontual com a Eduarda. E quando eu digo assim, claro, é uma conversa edificante, pautada na palavra de Deus, porque o que nos edifica é a palavra de Deus. E eu orei a Deus. Falei: Senhor, prepara o ambiente, o lugar, o tempo. E olha, foi tão extraordinário que no mesmo dia, Deus preparou um momento para que eu estivesse a sós com o Pablo e o Espírito Santo. E a sós com a Eduarda e o Espírito Santo. Eu tenho absoluta certeza dos propósitos de Deus na minha família. Você tem? Você tem na sua? Porque quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos onde estamos, quando reconhecemos a nossa identidade, nós facilmente reconhecemos os propósitos de Deus. E assim nós cremos que Deus, ele vai mover tudo para que os propósitos dele se cumpram. E todos, eu digo, os micropropósitos de Deus reúnem ao seu macropropósito, porque no final é um só propósito. A carta aos Efésios nos diz que é um propósito. E sabe qual é o maior? E um só propósito é o de salvação. E quando eu digo assim é porque todos, absolutamente todos os propósitos de Deus reúnem pessoas. Algumas circunstâncias, lugares, mas o alvo número 1 são pessoas. Porque o maior propósito de Deus é salvar a humanidade. Tito, capítulo 2, verso 11. Então todos os tempos, todas as coisas são movidas para salvar aqueles que amam a Deus e que o obedecem, que obedecem ao seu chamado. Portanto, se você está no centro do propósito de Deus, somente aquieta seu coração diante do tempo em que você está vivendo. Às vezes você está vivendo um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de aflição. Saiba que vai passar, porque há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de derribar, há tempo do Senhor arrancar de você certas coisas que não são valor para a sua vida. Mas esse tempo vai passar, porque nós somos transformados de glória em glória. Somente aquiete o seu coração diante do tempo em que você vive e dá graças a Deus por esse tempo.
Porque se você está no centro do propósito de Deus, qualquer tempo em que vivemos é precioso para nós, a fim de alcançarmos aquilo que tanto almejamos e desejamos, que é a salvação. Amém? Somente esteja no Senhor e verás a glória. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, obrigada por essa palavra que tanto nos edifica e nos dá a certeza do teu agir sobre as nossas vidas. Nos faça cada dia mais uma vida voltada para ti, Senhor. Cada ouvinte do Pão Diário tem uma vida voltada a te servir, a andar nos teus caminhos, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sê conosco, Pai. Nos faça fortes, corajosos diante das coisas deste mundo e nos faça firmes, constantes na fé. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Compartilhe esse devocional com os teus amigos, familiares, os grupos aos quais você pertence. Sai espalhando esse devocional. Não esqueça de espalhar. Muitas pessoas precisam ouvir, todas precisam ouvir. E inscreva-se no meu canal no YouTube. Não inscreveu ainda? Inscreva-se, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.